Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Estamos aqui para fazer um breve vídeo sobre o sábado no Éden, né? Explicar um pouco sobre isso. Eu tenho um vídeo, vou deixar na descrição do link, um vídeo mais longo e detalhado sobre essa questão, porque Satanás ele tem levantado homens de terno e de Bíblia na mão para pregar contra os mandamentos de Deus. E a mentira moderna de Satanás é que o sábado não foi dado na criação como mandamento. O único mandamento que é diferente, né? Todos os mandamentos vão de encontro à nossa natureza carnal, né? Não adulterar, não matar, não cobiçar. E o mandamento do sábado, que é o mandamento de descanso, eles querem pregar contra. Mas enfim, tem coisa na Bíblia, primeiramente, que a Bíblia ela é sua própria intérprete. Tem texto difícil que você vai buscar à luz de texto mais fácil. Por exemplo, o Novo Testamento ele joga a luz no Antigo. Jesus, quando ele veio, né, e Paulo, eles explicavam o Antigo Testamento. Era a Bíblia deles da época, certo? Ele não veio anular, como disse o próprio Jesus, não vinha anular a lei, né, vinha cumpri-la. Então, tem textos na Bíblia que você vai pegar o texto mais difícil e procurar o texto mais fácil. Mas tem coisas na Bíblia que são óbvias, basta você ler e o texto fala por si só. Por exemplo, em Gênesis, lá na criação, vai dizer que, você pega lá no capítulo 1, vai dizer que Deus foi tarde de manhã o primeiro dia, foi tarde de manhã o segundo dia, e viu Deus que tudo que tinha feito era bom. Mas quando chega no capítulo 2, ele vai dizer algo diferente sobre o sétimo dia. Capítulo 2, verso 1, 2 e 3, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então a Bíblia já deixa claro aqui que o dia de sábado, o sétimo dia, é um dia diferente. Que Deus nesse dia descansou de toda a sua obra, inclusive o homem que foi criado no sexto dia, e Deus santificou, né? O que é a questão de santo na Bíblia? Santificar, né? Santo na Bíblia não é como a igreja de Roma ensina. Um homem que tem poderes divinos e que não erra, que não peca, que não é pecador. Não é isso. Santo na Bíblia é ser separado. Separado, consagrado para Deus, para um propósito especial. Quando a gente vai lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, deixa eu abrir aqui, Pedro vai usar um texto exatamente quando Deus escolheu Israel e separou Israel com um propósito especial, ele vai usar para os gentios hoje, para mim e para você. Ele diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você é separado para um propósito especial. E assim também foi o sábado lá na criação. Quando você vê Jesus debatendo com os fariseus, que ele diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, o que é que Jesus está fazendo? Ele está fazendo a mente do leitor, do estudante da Bíblia, a mente dos fariseus, daqueles que estavam ao redor, se voltar para a criação. Ele está dizendo: olha, eu criei o mundo em 6 dias, inclusive o homem no sexto, e aí eu criei o sétimo dia, separei esse dia e abençoei para descanso do homem, um dia de cura física, mental e espiritual. Se o sábado não tivesse sido dado no Éden, como é que Jesus teria dito isso? Jesus confirmou que o sábado foi dado como mandamento ali, não como mandamento que os fariseus estavam ensinando. Um dia que não se podia fazer nada, né? Os fariseus que eram hipócritas, né? Falavam e não cumpriam, mas como um dia de cura, como o Senhor Jesus estava fazendo. Se o sábado não tivesse sido dado como mandamento no Éden, Jesus não teria dito isso. Quando você vai lá para Êxodo, capítulo 20, no verso 11, é escrito claramente ali, né? Porque em 6 dias criou o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. E aí vem a explicação. Por isso
o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, é um memorial da criação. Deus separou e abençoou esse dia por quê? Porque Ele criou o mundo em 6 dias. E aí no 7º dia Ele dá descanso. Ele faz o 7º dia um dia abençoado, um dia especial, para dar descanso para a restauração do homem. Inclusive, na eternidade, nós iremos guardar o sábado, como é relatado lá em Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23. Então, contra a Bíblia não há argumento. Além disso, Apocalipse 11, no contexto da 7ª trombeta, a 7ª trombeta vai anunciar as pragas, né? Ali cessa o tempo de graça e começa o juízo divino, o juízo final, digamos assim, de execução. E aí o que é que acontece nesse contexto do juízo? Exatamente, o santuário de Deus é visto no céu e é vista a Arca da Aliança. Por que é vista a Arca da Aliança? Exatamente nesse contexto de juízo. Porque dentro da Arca da Aliança contém as tábuas da lei, as tábuas originais dos 10 mandamentos, não aquela cópia que Deus entregou a Moisés, mas as originais. Por isso que ele faz menção ali da Arca da Aliança, que é o concerto de Deus com seu povo, os 10 mandamentos. E toda a humanidade que se perdeu vai poder ver onde foi que erraram, onde foi que pisaram os mandamentos de Deus, enquanto aqueles que abraçaram o seu concerto, a sua aliança, como é dito lá em Isaías 56, eles vão louvar e exaltar a Deus, né? O cântico lá de Isaías também, 25, verso 9. Então, o sábado foi dado na criação como mandamento, como descanso, como dia de cura e de restauração antes da entrada do pecado no mundo. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe e que você, se ficar com alguma dúvida, possa ver na descrição abaixo esse vídeo que é um pouco mais detalhado, mas é aquela coisa, basta você ler. Tem coisa na Bíblia que é simples, basta você ler e você entende perfeitamente. Deus separou o 7º dia e o abençoou e o santificou. Que Deus seja louvado. Amém.